Lucas 10, do 25 ao 37. Assim diz a palavra do Senhor: Eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: Que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: Respondeste corretamente. Faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: Quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mão de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente descia um sacerdote que, por aquele mesmo caminho, e vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o, também passou de largo. Certo samaritano, que seguia o seu caminho, passou-lhe perto e, vendo-o, compadeceu-se dele. E chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: Cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual destes 3 te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei: O que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: Vai e procede tu de igual modo. Nós vamos orar ao nosso Deus, para que o Senhor fale ao nosso coração, para que o Deus vivo que está no nosso meio fale ao nosso coração. Oremos ao Senhor. Nós te louvamos, Senhor, mas te pedimos neste momento que o Senhor fale ao nosso coração, através desta palavra, esta história tão conhecida, Senhor, tão maravilhosa, Senhor, e que é tão relevante para as nossas vidas hoje. Tua palavra poderosa, Tua palavra que nos ensina através, ó Deus, pela instrumentalidade do Teu Espírito Santo no nosso meio, falando ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, certo pastor em São Paulo disse assim, de púlpito: em São Paulo nós temos mais de 100.000 igrejas evangélicas. E
ele então faz a pesquisa para saber qual das igrejas evangélicas se dedicava no serviço de assistência, de ajuda ao próximo. E ele ficou surpreso quando ele descobriu que menos de 10 igrejas são comprometidas com a ação social, com o minorar do sofrimento dos seres humanos, daqueles que necessitam de alimento, necessitam de apoio, de ajuda e que estão passando fome por aí. Amados irmãos, esta história é uma história conhecida. E através dessa história nós descobrimos que o amor a Deus e o amor aos seus semelhantes é a essência exata da verdadeira religião. O amor a Deus e aos seus semelhantes é a essência exata da verdadeira religião. Nós estamos diante de um texto e eu quero aqui mostrar para os irmãos. Eis que certo homem, intérprete da lei, aqui já mostra quem ele era. Ele era doutor e professor da lei. Ele era alguém que tinha diploma, que conhecia a teologia, a tradição judaica e conhecia a Torá, os 5 livros escritos por Moisés. Aquele homem, ele conhecia. Aquele homem, ele sabia das doutrinas mais elementares daquela época. Estava na sua mente, na sua cabeça. Ele conhecia com largueza. Ele é um intérprete da lei. Mas diz o texto que ele se levantou com o propósito de tentar Jesus, de pôr Jesus à prova. Na verdade, a pergunta dele não era uma pergunta séria. E ele queria pegar Jesus em um equívoco. E olhe bem que a pergunta dele é uma pergunta que poderia de fato fazer Jesus errar. Olhe bem, ele diz assim: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Esta pergunta é uma pergunta capciosa. Ela é uma pergunta capciosa. Existe uma intenção por trás dessa pergunta. Porque olhe bem o teor da pergunta. Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Quando ele faz essa pergunta, automaticamente ele está tirando o foco da graça de Deus e colocando o foco no poder ou nas obras que o ser humano pode fazer para herdar a vida eterna. E olhe bem, o que farei para herdar a vida eterna? Jesus, naquele momento, ele devolve a pergunta, versículo 26, Jesus lhe perguntou: que está escrito na lei? Como interpretas? E note que ele sabe. Diz o texto: a isto o perito na lei respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao próximo como a ti mesmo.
era alguém que sabia. Era alguém que realmente conhecia. E é tanto que Jesus diz assim: então Jesus lhe disse: respondeste corretamente, faze isto e viverás. Na verdade, ninguém pode cumprir a lei perfeitamente. Ninguém é capaz de obedecer a lei perfeitamente. Está escrito lá em Tiago, no capítulo 2. Ninguém é capaz de obedecer e cumprir a lei inteira, perfeitamente. Porque nós temos o pecado original dentro de nós. E a nossa tendência humana, corruptamente humana, naquela batalha de viver uma vida no Espírito e combater contra os desejos da nossa carne, muitas vezes que estão aflorados e querendo se levantar, ora vai, ora vem. Então, é impossível, o homem não pode cumprir a lei, né? E aí, aquele homem, ele que estava querendo tentar Jesus e colocá-lo à prova, né? Ele agora entra numa fria. Porque qual é a saída? Olhe bem, ele é o intérprete da lei. E de repente, ele percebe que ele ficou numa situação difícil. E aí, o versículo, depois que Jesus disse para ele: respondeste corretamente, faz isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? E então Jesus conta esta parábola, a história do bom samaritano. E é interessante que Jesus conta esta parábola e ele vai dizer que no versículo 30 que certo homem descia de Jerusalém para Jericó. Ora, de Jerusalém para Jericó era uma distância de cerca de 28 quilômetros. Era descida, altimetria de cerca de 700 por aí, de altitude. E era uma descida deserta, era uma descida com montanhas, com pedras, era uma descida difícil. E por lá passavam as carruagens, mas quando se passava por ali, os objetos ventáveis de valores, geralmente eles iam em carruagens, em muitos carros, em muitos animais que carregavam os alimentos e tudo quanto se comercializava. Dr. William Barclay diz que aquele homem é corajoso. E ele está colhendo aquilo que ele havia plantado. Porque no 5º século, Jerônimo disse que aquele era o considerado o caminho sangrento, vermelho, caminho sangrento. E aquele homem vai sozinho. Ali havia um lugar propício para quê? Para os assaltantes roubarem e praticarem os seus furtos. E aquele homem então desce. De repente diz Jesus que ele é pego pelos assaltantes, por aqueles homens perversos, pelos salteadores. E eles vão machucá-lo muito. Eles vão, além de arrancar e tirar os bens dele, eles vão feri-lo muito, com pancadas. Ele apanhou muito, de tal maneira que ele ficou como quase morto, semi-morto, quase morto. E aí Jesus então vai descrevendo, vai mostrando, contando a parábola. Primeiro vem o sacerdote. O sacerdote, diz o texto, que ele passou de largo. Ele até viu, mas passou de largo. Ele está descendo, ele está voltando,
Porque o sacerdote, ele se envolvia, o trabalho dele era no culto, na adoração, era no templo, nos serviços do templo. E então ele está passando, ver aquele homem caído. Agora, olhe bem, naquela época, os sacerdotes, possivelmente, ele estava pensando, porque havia na lei algo como que se um sacerdote tocasse em um cadáver, ele ficaria impuro durante um período de 7 dias. Então, possivelmente, ele pensou, não posso tocar nesse cadáver. Então ele olha, percebe e passa de largo. Olha só o que o Dr. William Barclay diz. Era um homem que falando dos sacerdotes, era um homem que sustentava os valores cerimoniais acima da caridade, acima do amor, acima da piedade. Para ele, o templo e a liturgia significava mais do que o sofrimento e a dor do homem. Olhe bem, então passou o sacerdote, alguém que tem exemplo de piedade, que teria exemplo de piedade e de amor ao próximo para dar, mas ele não o fez. De repente passa o levita, e o levita também, ele se envolvia, ele trabalhava, a função dele era ajudar os sacerdotes no templo. Mas diz o texto que o levita passou de largo também. Passou pelo outro lado. Mas Jesus então fala do samaritano. E o samaritano então, ele vai passar e ele vai então ter uma outra atitude. O texto diz, vamos aí ao texto, o certo samaritano, versículo 33. Certo samaritano que seguia o seu caminho, passou-lhe perto e vendo, compadeceu-se dele. Olha a palavra, compaixão. Compadeceu-se dele. E ele então pega aquele homem, enfaixa aquele homem e vai cuidar das feridas, colocando ali vinho e óleo. Ele está cuidando daquele homem que estava quase morto, caído. Ele desce, ele para, ele observa e ele vai então curar, ele vai então cuidar daquele homem. Ele vai demonstrar compaixão para com aquele homem. E algo que vai além. Por quê? Porque ele, além de cuidar daquele homem, ele coloca aquele homem no seu animal, leva, como diz o texto, para uma hospedaria. E ali no outro dia, naquele momento que ele chega, aliás, aquele homem recebe os devidos tratamentos, cuidados. Mas no outro dia, ele pega então, paga ali 2 denários. Uma moeda de denário equivalia a um dia de trabalho. E 2 denários foi suficiente para que aquele homem pudesse ser ali cuidado cerca de 2 meses. Queridos irmãos, ele fez algo muito mais. Porque ele disse para o dono daquela hospedaria, olha, e se alguma coisa houver, um gasto a mais, quando eu retornar, como diz o texto, indenizarei. O que gastar a mais, eu vou pagar. E aí Jesus então devolve a pergunta. Respondeu-lhe a pergunta. Jesus, no versículo 36 diz: qual destes 3 te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores?
Respondeu-lhe o intérprete da lei: o que usou de misericórdia para com ele. O que usou de misericórdia. Meus amados irmãos, esse texto de fato nos mostra que o amor a Deus e aos seus semelhantes é a essência exata. Não tem para onde correr. É a essência exata da verdadeira religião. Olhe bem, quando aquele homem pergunta, o intérprete da lei, quem é o meu próximo? Dr. William Barclay diz assim, alguns acreditavam, e algo como legal, em que se um judeu, soubesse que uma mulher gentia estivesse ali naquele momento para dar à luz um filho, e ali estivesse passando por grandes problemas, complicações no parto, eles não atenderiam. Sabe por quê? Qual era a ideia? Era que se aquele judeu ajudasse aquela gentia, estava ajudando a trazer ao mundo um gentio. E os samaritanos eram odiados pelos judeus. Os judeus que viviam como? Debaixo de uma religião meritocrática. Era uma religião de méritos, de justiça própria. Você percebe que naquela pergunta que ele faz, quem é o meu próximo? Na verdade, ele está quebrando a lei e ele sabe que ele está errado. Da parte dele é uma pergunta sincera. E tantos outros pecados que eles tinham, porque não eram somente os concidadãos judeus que deveria ser o próximo, mas aqueles os quais eles odiavam. E essa parábola vai mostrar exatamente isso para nós, que o nosso próximo é qualquer pessoa, de qualquer nacionalidade, qualquer pessoa, qualquer ser humano semelhante a nós, o nosso próximo, que esteja passando por uma necessidade, é o nosso próximo. Então nós encontramos o nosso próximo dentro da igreja. O nosso próximo sou eu, é você mesmo. Nós somos próximos. O nosso próximo é o nosso familiar. O nosso próximo é alguém que está lá próximo de quando você vai para o seu local de trabalho. É o seu próximo. O seu próximo, o nosso próximo, é alguém que já ultrapassou a linha do desespero. E para a sociedade que se acha no direito e na capacidade de dizer assim, para fulano de tal não existe mais possibilidade de ter uma vida digna. O nosso próximo é aquele que está com o armário vazio. E muitas vezes nós não sabemos. Meus irmãos, nós precisamos de fato pensar um pouco sobre como vai a nossa vida religiosa. Mas, sobretudo, nós precisamos refletir sobre como vai a nossa vida prática. Porque, ao perceber o sofrimento de alguém, não é somente ter remorsos, sentir, tadinho, tadinha. Não é essa a vontade de Deus. Coitado, está sofrendo. Mas é nós utilizarmos o que Deus nos concede. Porque amor é prática. Amor é colocar em prática, em ação,
a nossa fé. É a nossa fé em ação. Porque amor é evidenciado exatamente pelas obras. Lá em Tiago diz isso, né? Que a fé sem as obras é morta. Então nós temos uma fé, nós temos uma teologia, nós temos uma doutrina poderosa, nós temos a palavra de Deus, nós temos um Cristo vivo, poderoso, nós temos o Espírito Santo de Deus. E agora, o que fazer de tudo isso? Dr. William Buckley diz assim: porque se Deus nos dá para nós administrarmos e ajudarmos as pessoas, e o que nós fazemos, né? Às vezes a igreja, através da sua junta diaconal, faz o trabalho, entrega de cestas básicas, outros irmãos fazem, ninguém percebe, ninguém precisa saber, e entregam cestas básicas, minorando a fome, o sofrimento e a dor das pessoas. Às vezes um valor que você paga em um remédio para ajudar alguém que não tem como comprar aquele remédio. As pessoas lá fora necessitam não somente da palavra de Deus, mas precisam de ajuda. E nós precisamos, irmãos, ter a mente cheia de fato, cheia da palavra de Deus. Mas esta palavra deve correr para as nossas mãos, correr para os nossos olhos, em piedade, em amor, compaixão. Sentirmos não somente aquele sentimento de tristeza, de remorso pelo sofrimento de alguém, mas fazermos alguma coisa. E muitas vezes Deus coloca pessoas diante de nós, oportunidades, que nós podemos utilizá-las para nos oportunizarmos em abençoar a vida de outras pessoas. É assim. Quantas pessoas têm passado diante de nós? Será que nós temos tido isso? Esse sentimento pelas pessoas que estão sofrendo por aí? Necessitando muitas vezes não é somente de uma palavra, mas necessitando de alimento, armário vazio, crianças sem ter um chinelo, uma sandália, sem ter roupa para vestir. Então a igreja, queridos irmãos, nós somos convocados e desafiados então a sermos agentes de Deus, de bênção para as pessoas, estejam elas em qual estado estiverem. Naquele caso era uma pessoa que caiu nas mãos dos salteadores. A palavra de Deus diz que por se multiplicar a iniquidade nos últimos dias, o amor de muitos se esfriaria. E nós estamos vivendo, irmãos, em uma época muito difícil, em que de fato parece que o amor tem se esfriado. A indiferença, nós podemos ver a indiferença na vida daquele sacerdote. E ao mesmo tempo nós podemos ver a indiferença ainda hoje, a frieza hoje, nos nossos dias. Se vocês lembrarem, Jesus é chamado de samaritano. Os judeus odiavam os samaritanos. Se a gente for colocar aí, eu lembrei das palavras do pastor Hernandes Dias. Jesus foi o bom samaritano, que veio para
curar as nossas almas, para salvar as nossas vidas e nos purificar de todo o pecado, de toda injustiça, através de seu sangue. Ele é de fato o bom samaritano. Quem é o meu próximo? Queridos irmãos, que nós tenhamos essa ideia bem clara em nossas mentes como igreja. Ajudar ao próximo. É isso que a parábola, a história do bom samaritano diz. Uma coisa é observarmos que ele tinha todo o conhecimento. Ah, pastor, conhecemos tanto esta parábola, esta história. Sim, sabemos de cor. A nossa fé deve estar aliada à nossa prática. Ortodoxia, conhecimento da palavra, da doutrina, deve estar ligada à ortopraxia, à prática, o viver. A irmã Ivani hoje pela manhã falando sobre ajudar, as pessoas. Ela falou exatamente sobre isso. A ajuda. Como é importante a ajuda. Uma das coisas que mais atrapalha, meus amados irmãos, o crescimento da igreja, sabe o que é? É a indiferença, a frieza, a indiferença, assim como o sacerdote e o levita. A indiferença estampada ali, a dureza de coração. Mais importante é cuidarmos uns dos outros, cuidarmos das feridas, cuidarmos das pessoas. Às vezes poderíamos dizer assim, por exemplo, se você visse, muitas vezes aconteceu comigo, deve ter acontecido com você também, mas de ver alguém caído, tudo bem, está bêbado, mas caído, arranhado, qual é, meus irmãos, a nossa postura? A gente que conhece tanto a palavra de Deus, muitas vezes a gente passa e não vê, não faz nada, não tira a pessoa daquele lugar e leva para um local melhor. Às vezes, de fato, é muito fácil ser crente na igreja, participar dos cultos, cantarmos a Ele a glória, levantarmos até as mãos, numa atitude de profunda adoração a Deus. Tudo bem, isso é maravilhoso, devemos fazer. Mas a vontade de Deus é que nós pratiquemos o amor ao próximo. Pratiquemos o amor ao próximo. Não é teoria, é prática. Amor ao próximo é prática. Que Deus nos abençoe, meus irmãos, a vivermos desta maneira. Dr. William Buckley diz: no final seremos julgados não pelo credo que sustentamos, mas pela nossa vida prática.